Paz e luz, muita paz, muita luz no Jardim do Éden, na tua vida no Jardim do Éden, né? Eu vou falar sobre o Jardim do Éden. Mas muita paz e muita luz esteja sobre a tua vida, que você venha viver como quem sonha. Pois bem, essa segunda parte, falando sobre o Jardim do Éden, podemos destacar alguns fatores. Na primeira, né, falamos sobre Adão, superpoderes, né? Deus não teria criado um anjo sem asa, nós já teríamos sido criados condenados, né, fracos. Não. Então Adão teria uma mente muito mais aperfeiçoada do que a nossa. É a nossa mesma mente, é o mesmo miolo da cabeça, só que houve uma redução logo após que houve um pacto. Então houve um pacto entre Adão, Eva e uma entidade que hoje conhecemos como Satanás, Lúcifer, alguma coisa parecida. Essa entidade, ela veio do céu, ou seja, é extraterrestre. Ela não era aqui da Terra, ela não era um macaquinho que nasceu aqui na Terra, que aperfeiçoou sua mente e virou, não. Esse ser, ele é um extraterrestre, ou seja, ele não é da Terra, ele é um anjo caído e habitava nos céus. Pelo fato de Adão e Eva terem um jardim do Éden, árvores específicas, né? A pessoa queria saber matemática, tinha árvore da matemática, a pessoa queria saber qualquer outra ciência, tinha árvore disso, e tinha árvore da ciência do bem e do mal. E tinha o rio da vida, então Lúcifer estava de olho no rio da vida. Então a intenção dele, esse trabalho de vir lá de fora, entrar no planeta Terra e tentar derrubar Eva e Adão, era visando o rio da vida, porque eles também precisam de algo que renove a vida deles. Como eles estão sem renovação, eles estão definhando. Só que a definhação dele demora muito, né? Milhares de anos, enquanto a nossa, em 100 anos, já não somos nada. Pois bem, então houve um acordo entre Adão, Eva e esses espíritos, e o demônio passou algo que contaminou o DNA de Eva e também posteriormente de Adão. Essa contaminação poderia estar dentro do fruto oferecido, ou seja, um tipo de vírus, né, o vírus do abestalhamento, né, ou houve algum tipo de relação sexual que lançou dentro de Eva algo que entrou no seu DNA, e todos os filhos de Eva já nasceram com a semente do pecado. A Bíblia fala, que semente seria essa? A Bíblia fala com estas palavras: nós trazemos o corpo com a semente do pecado. Ou seja, o pecado, o mal está dentro dos homens, em forma de sementes. Então não agoe, não irrigue essa semente, mas ela existe. Não, pastor, eu sou da igreja do pulo do gato e do arco-íris celestial, eu não tenho semente do mal dentro de mim. Coitado. Todo mundo, até o Papa, tem essa semente do mal. Foi nascido de mulher, né? Tem a semente do mal. Pois bem, gente, então, depois que Adão caiu e os espíritos tiveram acesso não somente ao planeta Terra, mas a natureza humana, o homem passou a ser meio demônio. Quando eu falo isso nas minhas palestras, tem gente que só falta cair para trás. Homem meio demônio, sim. Tem homens que são piores do que demônios, porque ele deixou essa semente do pecado crescer dentro dele a tal ponto que tornou ele um monstro. Podemos ver isso nas guerras sanguinárias, e que muitas vezes os mais sanguinários deram sorte. E na nossa mente, geralmente o cara que é ruim sempre dá azar e sempre sofre, sempre se ferra, né? Mas na história não é assim. As nações que eram ladronas, assassinas, roubando as outras nações, hoje elas dominam e são poderosas e são até pacíficas, paz e amor, paz e amor. Só que antes era paz, espada e sangue, né? O que foi que houve? Então, dentro do ser humano passou a ter um portal para o mal. O demônio pode entrar dentro do ser humano e fazer ele agir conforme a vontade dele.
e o mundo, que tem uma ligação entre Adão e Eva e o planeta Terra. Tem uma ligação entre o planeta Terra e a gente. Quando Adão, que era o primeiro homem, pecou, a Terra mudou, literalmente. Então existiu uma ligação energética entre o centro atômico do homem, entre a energia do peito do homem e entre o planeta. Porque Eva comeu, Eva trocou carícia com a serpente, beijou, a serpente alisou a cabeça de Eva, tudo mais, e nada aconteceu. Mas quando Adão, que viu que ia ficar só e não queria ficar só, e preferiu morrer, e morreu por amor, ele só vou comer, Deus mata a gente, tá bom demais, bora, chega. Quando ele comeu o fruto, a terra sentiu, eu acho que deu um estalo. Na minha mente assim, eu fico imaginando, quando Adão pegou aquela suposta maçã que ninguém sabe o que era, e quando ele mordeu, deu um estralo de luz no mundo. O mundo todo foi banhado por uma luz e a terra se transformou. E o inseto que não picava passou a picar, e o animal passou a ser violento, e as naturezas dos animais começaram a se estranhar um com a outra. O leão queria comer a zebra, né? Ou seja, o leão era amigo da zebra, mas depois queria comer a zebra, né? Então, e a terra, as árvores que você subia e descia, começou a crescer espinhos. Houve uma transformação, uma metamorfose na terra. Quem veio aqui no espaçonave de Deus antes do pecado? Oi, Adão, tudo bem? Valeu, Eva. Vim tomar um cafezinho, Eva, viu? Depois vou lá do pastor Joilson, lá no Nordeste. É mesmo, vou levar uma benção lá e vou receber outra. Tem um cafezinho. Tchau, Adão. Antes do pecado. Aí Adão amontado no leão, conversando com o zebra. Tudo bem, zebra? E aí, como é que vai? Tudo bem, tudo bem. Depois o cara veio de novo, aí já estavam as naturezas divididas, né? Adão já estava meio estranho com a mulher, as árvores tinham espinho, o cara, eu quero um cafezinho, foi se encostar na árvore, ai, minha bunda, furou minha bunda, tô cheio de espinho, o planeta Terra tem espinho, que o planeta Terra não tinha espinhos. Cara dos espinhos, a terra se transformou e ficou meia mar. O homem ficou bem e mal, a terra ficou bem e mal também. Puxa. Bem, eu gostaria que vocês imaginassem comigo, porque o homem era totalmente bom e a sua terra era totalmente boa. Depois que o mal entrou no homem, às vezes a gente só pensa fora. Porque o mal entrou na terra, mas não entrou no homem, então a terra continuou boa. Mas quando o mal entrou no homem, o homem se tornou meio mal e meio bem, meu bem e meu mal. E a terra acompanhou o homem, porque a terra pertence ao homem. A Bíblia diz que Deus deu a terra ao homem. Então existe uma ligação a nós, né? Seria por isso que depois de todas as guerras que há sempre grandes catástrofes, né? Doenças. Será? Isso é uma ligação energética, e você vai ver que tem. Então a terra passou a ser meia boa e meia ruim. O homem já não voava mais. Adão, no livro de Melquisedeque, Adão tinha forças terríveis, tremendas, né? Mas aí ele teve que construir um altar e feriu as mãos com as pedras. Antes ele não precisava ferir mão com pedra, ele dizia pedra. A Bíblia não diz que se a gente tiver fé, a gente transporta uma montanha. Então Adão tinha muita fé. Chega a pedra. A pedra, com licença aí, pastor Jorge, eu tô gravando, Adão. Ah, tá bom. Olha, vou por aqui. Chega a pedra. Pedra. A pedra, seguindo Adão. Ali, pedra, ali, mesmo ali naquele assim, a pedra, peraí, para, a pedra, a formiguinha, não vamos matar a formiguinha, né, Adão? Não vamos matar a formiguinha, né, pedra, bora, sai formiguinha, tá certo, Adão, muito obrigado, valeu. Agora, pedra, pronto. Adão dizia, olha, eu vou ali, voava, até ele se transportava como o discípulo Filipe, aparecia em Alagoas, aparecia lá em São Paulo, aparecia lá no Rio Grande do Sul, lá em Santa Catarina. São coisas que muitos cristãos achavam como idiota, mas está na Bíblia. Se um discípulo em pecado conseguiu se teletransportar, por que não Adão? Então,
O próprio Adão começou a notar que ele estava ferrado. Ele disse, puxa. Aí Adão foi correr atrás do leão. O leão, antes Adão corria em cima do leão, voava de lado. E aí, leão, eu quero ir em cima de tu. O leão, vai. Aí agora Adão foi correr atrás do leão, coitado. O leão corre 90 km, 80 e Adão não chega a 30. Então ele começou a perceber que aquilo que parecia vantagem foi uma desvantagem tremenda. Porque ele tinha se ferrado. Aí alguém chegou pra mim, eu falando sobre o super Adão, né? Aí alguém chegou pra mim e disse, se Adão era super inteligente, super poderes, por que ele caiu? Aí eu repergunto, pergunto e repergunto, como diz Matuto aqui no Nordeste. E Lúcifer, não era um super-homem? Não voava, não ia pelas estrelas? Por que caiu? Né? Então, não é os poderes que impedem alguém cair. O homem tem essa opção e eles escolheram. E aí Adão começou a criar um novo sistema. Eu acredito firmemente, como também tem livros que apontam, né, que Enoque foi quem construiu as pirâmides. Eu acredito que algumas pirâmides daquela Adão construiu. Aquilo não foi construção de homens com talhadeirazinhas de bronze, marretazinhas. Isso é um insulto à inteligência. Vamos me chamar de matuto? Vamos me chamar, mas não me chame de burro não, porque o cara construiu uma pirâmide daquela com uma talhadeirazinha e um martelo. Vai mentir na caixa prego, meu irmão. Tá vendo que não tem condição de uma coisa maravilhosa, cheia de matemática, ser construída por nômades? E a logística da coisa, e a comida, e a água, e a alimentação, e os locais para dormir, e o tempo, e as guerras, e os outros povos. Aquilo é tudo pré-diluviano. Todas as pirâmides do mundo são pré-diluviano. As pirâmides do Egito, da China. Que pirâmide tem no mundo todo? Aqui no Brasil tem pirâmide. Pirâmide de Machu Picchu. Foi tudo pré-diluviano. E os povos, depois do dilúvio, vieram e assumiram o lugar delas. Mas não foram eles que fizeram. Apenas passaram a morar. E quem mora numa casa rica é rico. Então o povo começou a respeitar. E fulano mora ali, ó. E fulano começou a sentir o rei e virou rei e assim por diante. Mas tem pirâmides que falam sobre as 8 pessoas do dilúvio. Tem pirâmides que mostram inscrições do dilúvio, de Adão e Eva, dos patriarca, matriarca. Tem cultura. E o erro principal está na nossa interpretação. Alguém olha um negócio ali, dá uma interpretação e às vezes não é aquilo. Nós somos muito limitados. Então Adão, mesmo limitado, Adão viveu 930 anos. Não se sabe se esses 930 anos foram o período antes e depois do pecado ou só depois do pecado. Eu acredito que esses 930 anos que Adão viveu foi depois do pecado. Matusalém, 970 anos, né? Também não fala da morte de Eva, né? E também dos filhos, das filhas fêmeas. Claro, pastor, que filha é fêmea. Não existe filha macho, né? Das filhas, das fêmeas, não se cita. Se cita só os homens. Então Adão teve muitas mulheres, muitas filhas, aliás, né? E essas filhas tiveram outros filhos e assim por diante. Bem, o Brasil tem 500 anos. Se Adão com 900 anos dava para fazer um Brasil, não dava? Dava. Aqueles cabos antigamente, meu amigo, não tinha televisão, era dentro daquelas pirâmides ali, de noite, era só o que se ouvia falar, era amor. E filho, tá pensando que os cabos viviam rezando, né? Eles rezavam, mas também fazia filho. E 930 anos de vigor, dava para fazer um monte de filho, um monte. A Eva era só embuchudando e tum. Minha avó, agora há pouco, teve 24 filhos. Imagina a Eva, eu acho que a Eva deve ter milhares. E milhares de milhares. Era só... leva pra lá. Daqui um ano... era um espirro e nascia outro. Era uma produção só. E aí começou a crescer a população, os filhos de Sem, os filhos de Adão e Eva. E aí houve a diferença da população. Um passou a adorar a Deus, outro passou a adorar o diabo. Depois houve a união dessas gerações. E aí veio mais adiante o dilúvio. E Adão morreu e deve, na minha opinião,
está mumificado entre as pirâmides. As pirâmides não são túmulos. Nunca encontraram um cadáver dentro das pirâmides. As pirâmides são uma espécie de templo de energia que jogava energia para o mundo inteiro, né, para sustentar as energias. Não, já existia eletricidade, já existia a luz, a lâmpada elétrica, tudo. Né? Depois do dilúvio, a gente ficou meio burro depois da Torre de Babel. Então vamos agora para a Torre de Babel. O que foi que houve na Torre de Babel? Por que Deus permitiu a Torre de Babel? Compreendendo bem, Adão era um super-homem, nós também seríamos. Caímos através de um pacto. Passamos a ser mal. Somos bons e somos maus. Jesus nos diz que nós somos maus. Quem disse foi Jesus, não foi o pastor Joilson, não. Jesus disse: se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial que é bom. Então Deus é bom, o homem é mau, né? Não é que é mal assim, eu sou um bicho ruim, eu sou um safado, não, mas existe um mal dentro do homem. Até do homem mais bom que existe na face da terra, ele vai ter que enfrentar sempre um mal dentro dele que quer se revelar, e ele não vai deixar. É como se o mal estivesse empurrando a porta e o cara segurando a porta, bota um ferrolho, ele bate na porta, ele segura para que não haja intervenção má de dentro para fora. Quando o espírito tem comunhão completa com a carne, então a carne ela se comporta diferente. Isso acontece até em algumas matérias. Por exemplo, existem alguns tipos de ímãs e aços que depois de uma corrente elétrica ela se torna mais resistente, ela muda o seu contexto. Eu acredito que daqui a alguns anos nós iremos criar mais situações, né? O Projeto Filadélfia está trabalhando em cima disso, teletransporte, a desmaterialização das matérias, fortalecimento da matéria, ou seja, tem um pau, o cara joga uma energia no pau, esse pau vira aço. Mas daqui a pouco a gente descobre isso, aí vai ser a coisa mais simples do mundo. Porém, a nossa carne, ela tem uma energia e centros energéticos nela, alguns chamam de chakras, né? O principal é no peito. Dentro desse centro de energia, que é o nosso espírito, chamado pelos judeus, tem também os egípcios e tudo mais, sempre aponta para cá. O sacerdote israelense tinha um peitoral aqui no peito, peitoral no peito, peitoral não é nas costas, né? Então, essa energia, quando ela estava 100% em comunhão com a carninha, que a carne é boa, mas ela foi contaminada, a Bíblia não fala, né? Que a carne é contaminada. Contaminada com o que, pastor? Com uma espécie de vírus do pecado, uma informação de DNA errada, que torna a nossa carne portadora do mal. Mas quando essa carne que perdeu essa comunhão por causa desse efeito do DNA do mal, nossa carne voava, ela entrava, passava por uma porta, a porta fechada, ela passava por dentro. Cristo não fez isso, né? Cristo fez isso. Então essa carne, ela era forte. O cara caísse de um prédio de 5 andares, pastor, lá vai, já era. Mas se ele tivesse com essa carne, primeiro ele não ia cair, que ele era só fazer assim que voava. Segundo, se por algum motivo ele caísse, ele batia no chão, o chão amassava, o asfalto afundava e ele se levantava. Eita, pera aí, rapaz, pera aí, eu voava de novo. Parece uma aula de ficção, mas era dessa forma. Eu tenho certeza disso aí, e você pode ter certeza também. O que houve com o homem não foi uma evolução. O que houve com nós foi uma involução. Em vez da gente progredir, a gente regrediu. Nós éramos como os anjos, aí hoje somos como os animais. O cachorro quebra uma perna, uma pessoa também quebra. Eva não era assim. Se cortasse um dedo de Adão, ele fazia assim, o dedo crescia. A carne estava estava totalmente à disposição do espírito. Havia uma comunhão entre espírito, carne e alma. Essa comunhão, depois do pecado, ela partiu-se. E hoje temos em torno de 9% dessa comunhão. É só para manter a vida e algumas qualidades que nós temos. Mas as nossas qualidades são tão fracas que o ser humano é dependente do sistema. Se faz frio, a gente precisa de roupa. Os anjos faz a roupa sair de dentro deles. Roupa de luz.
Tá vendo esse paletó aqui? Mas se eu tivesse no estado original, eu queria mudar esse paletó para um paletó branco. Então se era pensar, de repente esse paletó ficaria branco. Por quê? Sairia de dentro da gente uma luz, e essa luz nos cobriria como fosse um manto sagrado de energia. Você que é espiritual tá entendendo o que eu tô falando, não tá? Quando o homem pecou, meu amigo, ficou pelado. Adão olhou para Eva e disse: ih! E a Eva olhou para Adão e fez: puxa, tudo pelado, como um cachorro pelado. Tem a cachorrinha quando anda os peitos no balanço, mesma coisa. O cachorrinho também. Aí não, mas nós andamos todo bonito. Mas a gente é a mesma coisa deles. Mas quando éramos no estado original, aí vinha esse manto de luz. Era muito diferente. A nossa mente era diferente demais. E nós temos acesso a coisas maravilhosas, como árvores específicas. Árvores de conhecimento. Árvore de conhecimento de medicina. O cara lá. Árvore de conhecimento de matemática, que eu falei, né? Árvore de conhecimento, eu quero conhecer Júpiter, Saturno, Urânio. Conhecimento astral. Aí eu dormia. Ia sonhando. A informação ia baixando em download. Informação completa. Não, Júpiter, Saturno e tal. Isso já aconteceu comigo, né? Já sonhei com planetas, já visitei planetas. Mas pastor, eu só tava doidão. Tava não, que eu nunca gostei disso não. Tava doidão não. Eu tava normal, né? De repente viajei, fui para um planeta que tinha 2 luas. Fiquei lá, andando, passando para baixo. Pena que eu não conheci nenhuma extraterrestre. Mas se eu tivesse conhecido, eu não queria, porque a minha bênção viria, né? Alcione, não, extraterrestre não tem vez não. Graças a Deus que eu não conheci nenhuma. Mas existia isso. Você acha que Deus ia fazer o homem isolado de tudo? Um abestalhado? 1 mais 1, deixa eu ver, 1 mais 1 é 2. 2 mais 2, peraí, 2 mais 2 é 4. 100 mais 100, peraí, 200. Nós evoluímos muito. Chega até aquelas pessoas que são muito isoladas, não sabem nem escrever nem ler, não sabem nada de ciência. Nós evoluímos. Porque quando nós olhamos, e essa evolução veio agora, depois de 200 anos, foi que ela deu um pulo, né? E a gente começou a evoluir tecnologicamente. Por isso que você está me ouvindo agora, via internet, via rádio. Aí você está ouvindo a gente. Mas até uns 200 ou 300 anos atrás, um homem era um bando de brucutu, tudo espetando a bunda do outro com a espada. Não existia nada que você sabe, televisão, internet, nada que você sabe hoje. Houve um boom de conhecimento. Como a palavra diz, no final dos tempos haverá, a ciência se multiplicará. Está na Bíblia, né? Pois bem, gente, então vamos agora para outra parte, que é a Torre de Babel. Bem, até a Torre de Babel, o homem, mesmo com esse centro atômico dele, espírito ou alma, como você queira falar, sem a comunhão total com a carne, ele ainda era um pouco inteligente, ainda mantinha alguns conhecimentos do Jardim do Éden. O Jardim do Éden está na Terra. Vai ser o nosso próximo vídeo. Vai ter a Torre de Babel, depois da Torre de Babel, aonde que fica o Jardim do Éden. Aí você vai querer ir lá, né? Será que vai? Vai. Então, até a Torre de Babel, o homem ainda mantinha alguns conhecimentos que acumulou com Adão e Eva. Mas na Torre de Babel aconteceu coisas tremendas. Vamos para a Torre de Babel. A Torre de Babel. Paz e luz em tua vida.